Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Conserto em Placas de Notebook. Esse módulo é um módulo em que iniciaremos as medições, as principais medições numa placa-mãe de notebook, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês quais são as tensões que devemos conferir antes de prosseguir com a análise de uma placa, antes de começar a correr atrás do defeito. Aqui nós temos a placa-mãe de um Acer, tá? Onde temos algumas voltagens que sempre devem estar presentes quando plugamos o carregador, e outras voltagens secundárias e terciárias que somente vão aparecer quando apertarmos o botão de Power, quando acionarmos a tecla Power da placa-mãe. Então, vamos aqui aterrar a ponta de prova preta do teste, né? Num local onde fique bem aterrada, que não dê mau contato, influenciando assim numa medição errada, tá? Geralmente eu uso esses furinhos aqui, tá? Eu só uso esses furos quando a borda por dentro deles é metálica também. Quando não é metálica, aí eu prendo aqui na ponta, na parte cobreada, né, com uma garrinha de jacaré, aquelas garrinhas de jacaré. Nesse caso aqui, como a borda aqui é metálica, então a gente coloca aqui a ponta preta e deixa bem fixa aqui, ó. Assim dá uma medida bem exata, bem precisa, tá? Vamos plugar aqui o carregador. Lembrando que essa placa do Acer aqui, ela está funcionando, está em bom estado, tá? Eu estou medindo ela, fazendo as medições, então são medidas confiáveis, são medidas de uma placa que está em pleno funcionamento. Bom pessoal, só pluguei aqui o carregador, não fiz mais nada, ainda não acionei o botão Power, que está embaixo do conector RJ45 aqui, tá? E vamos lá então conferir as voltagens. Primeiramente, a gente começa medindo em cima do conector positivo que vem do DC Jack e entra na placa, para a gente conferir se tem os 19 volts ou 18 volts, dependendo do carregador sendo usado, tá? Então vamos medir aqui, estou se apoiando na placa para não sair do lugar, eu vou medir bem aqui no conector que vai na placa-mãe. Olha lá, ó, temos 19 volts, 19,3. Então é o seguinte, aqui já temos voltagem principal do carregador entrando na placa-mãe, tá? Até aí tudo bem, sem novidade. Sinal que não temos defeito aqui no chicote do DC Jack, tá? Que conecta no carregador. Então vamos aqui no conector agora. O próximo passo eu estou fazendo aqui, mostrando para vocês, é uma sequência que eu sempre uso nas minhas medidas, tá? Se esse fosse uma placa de um notebook que estivesse entrando agora para mim analisar, eu começaria fazendo essas medidas dessa mesma forma. Então eu estou passando para vocês aqui o que eu seguiria no caso de uma placa com defeito, tá? Essa não está com defeito, mas no caso tivesse com defeito, seria essa sequência aqui que eu seguiria. Então vamos lá. Sabendo que essa placa aqui ela tem voltagens, né? Eu já sei que ela tem o 3 e 5 volts que deve estar presente, né, na placa, mas vamos continuar aqui com as medições. A próxima medida a ser feita é no conector da bateria, tá? No conector da bateria devemos ter alguma voltagem aqui, caso esteja tudo ok com a placa. Muito cuidado para não dar, na hora da medida, não fechar curto num pino com outro aqui, tá pessoal? Porque senão podemos gerar um curto no CI de charge, que é o CI que controla o carregamento da bateria. Então muito cuidado aqui, muita paciência na hora da medida. Então vamos lá, vamos medir o primeiro conector aqui. Temos 2,7 volts, o que é normal, tá? É até bom porque já sabemos que tem alguma voltagem aqui. Geralmente quando tem defeito no circuito de charger ou curto, fica zerado, não temos nada. O segundo pino, temos 2,7 também. O terceiro pino, não temos nada.
O quarto pino nós temos 3,3, tá? Esse 3,3 aqui já indica pra gente que a fonte de 3,3 da placa-mãe está funcionando. Caso tivesse algum defeito, algum curto, ou o PWM dos 3 e 5 volts não tivesse funcionando, essa voltagem não apareceria aqui no conector da bateria. Então vamos para o próximo pino aqui. Temos aqui uma voltagem de 3,3 também. Aqui nós temos mais 3,3, ok? E esses dois últimos pinos são terra, tá? Não vai ter voltagem mesmo aqui. Então, teoricamente, pela medida aqui do conector da bateria, né? Eu não posso concluir que a placa toda esteja boa. Mas eu posso concluir para vocês que temos a fonte dos 3 volts, tá? E como a fonte dos 3 volts é a mesma que gera, é o mesmo PWM que controla, que gera os 3 volts, que gerencia os 3 volts, gerencia os 5, provavelmente teremos os 5 também. Eu não medi ainda, mas provavelmente teremos. Porque se tivesse algum problema nesse CI, o PWM que gerencia os 3 volts, que é o mesmo dos 5, então não teríamos nem os 3 volts aqui, tá? Então vamos prosseguir agora para as bobinas. Eu vou medir essa bobina aqui, que é a bobina PL6. Ó, PL6 temos 2,7, a mesma voltagem que temos no primeiro conector aqui da bateria, tá? Essa PL7 aqui, ela é a bobina que vai fazer a alimentação da bateria, não com 2,7, tá? Mas quando a bateria estiver plugada e ela estiver descarregada, ela vai passar uma voltagem maior aqui, geralmente 12 volts, para carregar a bateria, tá? Então nesse caso aqui é normal ficar com 2,7 volts. Olha lá, podemos medir de novo, 2,7 é normal. Somente vai vir 12 volts quando colocarmos a bateria plugar na placa. Vamos partir aqui para essa outra bobina que está bem aqui do lado, que é a PL7. Não temos nada na PL7. Provavelmente é uma voltagem, provavelmente não, é uma voltagem que só vai vir após o start, né? Após acionarmos o botão Power. Agora vamos para a bobina PL8. Eu vou falar quando acionarmos o Power, a que circuito se destina a cada bobina, a que circuito ela alimenta, tá? Aqui na bobina PL8 não temos nada também. Vamos prosseguir para a próxima bobina. A próxima bobina é essa bobina aqui que está perto dos slots de memória, perto das memórias, tá? Que seria a bobina PL16. Ó, também não temos nada. Geralmente a bobina PL16, que é da memória, né? Ainda não tenho certeza, mas geralmente as que fica perto só vai ser acionada após o Power mesmo, após o Start. Tá, prosseguimos para a próxima bobina aqui. A PL15. Temos aqui a PL15. Aqui do outro lado do slot de memória, né? Nós temos aqui 5 volts, tá? Então concluímos que essa bobina aqui é a bobina de 5 volts. Esses 5 volts aqui podemos definir como always, ou seja, sempre, né? Quer dizer que essa voltagem sempre vai estar presente apenas plugando o carregador. Quando plugarmos o carregador no DC Jack, ela já tem que aparecer. Bom, a próxima bobina a ser medida aqui seria a bobina PL14, tá? Geralmente a bobina PL14, olha lá, ó, é a do 3,3, que também é uma voltagem always, ou seja, sempre estará aqui. Né? Plugando o carregador ela vai estar aqui. É lógico que sem plugar o carregador ela não vai estar aqui, tá? Então ao plugarmos o carregador ela já aparece para alimentar algumas áreas da placa. Então é uma voltagem sempre presente, assim como a PL15, que é dos 5 volts. É uma voltagem sempre presente, tá? Aqui é a bobina, prosseguindo para a próxima bobina, que é a bobina PL13, não temos nada. A bobina PL12, também não temos nada.
E tem uma outra bobina aqui, que é a PL11, que está embaixo do dissipador. Muito cuidado para não medir ela e encostar a ponta de prova aqui no dissipador para não dar um curto, tá? Vamos lá. Também não temos nada. Então podemos concluir aqui, pessoal, que só temos a voltagem de 3 e 5 volts, tá? Que é a voltagem a voltagem primária aqui da placa. Então essas voltagens elas estão presentes porque são always, sempre presentes. Sempre é bom conferir também, tá? Uma dica muito importante nos HP, nos Acer, nos Lenovo, nos Dell, esses notebook, se a voltagem da bateria aqui, ó, no conector CN11, né? No caso desse Acer é o CN11. Devemos ter sempre uma voltagem em torno de 3 volts, tá? Não pode estar abaixo de 2,8, senão muito desses notebooks nem liga, apenas com a bateria. Essa bateria é a bateria da BIOS, né? Do RTC, ou do RTC, a bateria da BIOS não, a bateria do RTC, que mantém o reloginho do PCH funcionando, tá? Então tem notebook que com essa bateria esgotada, ele não liga. Alguns modelos de Acer, alguns modelos de Lenovo, alguns modelos de Dell não liga com essa bateria esgotada. Então é sempre bom conferir, tá? Confira ela também. Ela também é uma voltagem always, ou seja, sempre presente. Então temos aqui a voltagem da bobina PL14, né? Que é a 3 volts, e a bobina PL15, e temos a voltagem de 3 volts do RTC, que é a bateria do PCH. Essas 3 voltagens têm que estar sempre presentes, tá, pessoal? Sempre presentes. Nessa placa aqui, em placas que são always, né? Porque tem placas em que essas voltagens são suspensas, tá? Que nem no caso das placas do Samsung. E eu vou mostrar em próximos módulos também a medição desse tipo de placa. Placa com voltagem suspensa, tá? Então aqui podemos concluir que temos a voltagem necessária, né? Para poder dar o start da placa, que é o 3 volts, 5 volts e o RTC. Aparentemente está tudo bem aí, sem novidade. Então agora nós vamos dar o start da placa, né? Ou melhor, eu vou virar a placa para ver se não tem nenhuma outra bobina lá por baixo. Então deixa eu dar uma virada na placa aqui. Vamos virar essa placa aqui com muito cuidado, porque o carregador está plugado ainda, tá? Evitem pegar nos contatos, né? Ao manusear uma placa já energizada. Vou colocar aqui a ponta preta de novo. E podemos ver que temos outra bobina aqui, ó. A PL1. Eu vou medir ela aqui e não temos nada, tá? Essa bobina está sem voltagem nenhuma. Então concluímos que temos apenas 3, 5 volts e RTC. Já é o suficiente pelo circuito dessa placa. Já é o suficiente se não houver mais nenhum problema, né? Ao apertar o botão de power que se encontra aqui, ó, né? Na SW2, é a switch SW2, que é o botão de power. Ao pressionarmos, a placa já tem que ligar se não houver nenhum problema, tá? Então agora a gente vai prosseguir aqui com a ligação o acionamento desse power aqui. Bom, pessoal, vamos acionar o start da placa aqui no botão power. Veja que o LED acendeu e o cooler girou, tá? Então eu vou, antes de virar a placa, eu vou medir primeiro aqui essa voltagem, tá? Da bobina PL1. Ó, na bobina PL1, vocês podem ver aqui que temos 1,8 volts, tá? Esse 1,8 volts, ele é a voltagem do PCH, a voltagem de power do PCH. O PCH é o chipset da placa, que está lá embaixo dela, tá? Após virar eu vou mostrar para vocês que ele está, qual é o PCH, ou seja, o chipset da placa, o único da placa, tá? Deixa eu mostrar uma coisa
um detalhe muito importante aqui, antes de virar a placa, né? Eu vou desligar ela aqui e vou ligar de novo. Só colocar o carregador, conectar. Pronto, não vou dar o power ainda. Vamos medir aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que temos aqui a BIOS, né? Duas BIOS. Ó. Não temos nada em nenhuma das BIOS. Ó. Nem nessa BIOS aqui que é o 8 e nem nessa outra BIOS que é o 6, tá? Então não temos voltagem. A voltagem da BIOS provavelmente só vai vir após o power. Então qual é a dica aqui? Não se assustem ao plugar o carregador e não tiver voltagem nessa BIOS. Por quê? Porque o start dessa placa não depende da BIOS. O start dessa placa depende apenas do Super I/O, tá? Do multicontrolador Super I/O. Bom, vamos dar o start aqui novamente. Ó, dei o start, acendeu os LED, girou o cooler. Vou medir as BIOS novamente. Ó, temos 3,3, alimentação ok. E temos 3,3 aqui também, alimentação também ok, tá? Caso após o start não estivesse chegando a alimentação nas BIOS, né? Provavelmente teríamos algum circuito ou algum defeito no circuito em que alimenta elas, que não é o caso aqui. Agora vamos dar vou virar aqui essa placa, só lembrando que a bobina PL1, né, 1,8 volts, é a alimentação do PCH, que só aparece após o start, após pressionarmos o botão de power, tá? Então é muito importante. Sem essa voltagem aqui nessa bobina PL1, a placa não vai funcionar de jeito nenhum. Porque sem alimentar o PCH, que é o chipset, não tem jeito. Vamos virar com muito cuidado aqui a placa. Vou virar ela de novo aqui. Pronto, já está virada. E ela desligou, mas eu ligo novamente. Vamos lá. Eu vou dar o power aqui novamente. Pronto, tá ligado, o LED acendeu, o cooler girou. Tem que evitar mexer porque esse conector aqui ele tá meio oxidado. Então vamos lá. Bom, o PCH, pessoal, da bobina PL1, a única bobina que está por baixo da placa é esse aqui, ó, o chipset, o PCH, tá? Ela alimenta esse carinha aqui, esse componente aqui, que é o famoso chipset em que todo mundo quer rebalar esse cara aqui, tá? Mas não é sempre assim não. Primeiro tem que medir. Rebalem só em último caso, quando tiver certeza mesmo que não tem mais o que fazer. Então vamos lá. Vamos prosseguir com as medidas aqui. Começando aqui perto do conector da bateria, tá? Vamos medir aqui a bobina PL6. Eu vou medir e vou falar a função dela. A voltagem que tem nela, para onde que ela vai. A PL6 2,7. Já sabemos que mesmo após o power não passa de 2,7 porque ela alimenta a bateria. Então só vai vir 12 volts aqui, que é o normal, quando a bateria estiver plugada, ok? Então essa bobina é normal vir 2,7 ou 1 volt, dependendo da placa. Agora vamos para a bobina PL7. A bobina PL7 aqui é a bobina que alimenta a CPU, ou seja, o processador, tá? E não chega nem a 1 volt, tá? Como vocês podem ver aqui, é 0,9, quase 1 volt, tá? É uma voltagem importante que tem que ter após o start também, como não havia aparecido antes, ela tem que ter porque é uma voltagem que alimenta o processador. É uma das que alimenta o processador, não é só essa não. Então a bobina PL7 é 0,9 volts que alimenta o processador. A bobina PL8, 1 volt, né? PL8 aqui, ela vai lá para o PCH, pessoal. É outra voltagem que vai para o PCH também, tá? O PCH aqui, ó. Ela chega até aqui também. Então ela tem que ter após o start também, tá? Todas essas voltagens aí medidas tem que ter.
após o start. Vamos então partir para a bobina que está perto do slot de memória aqui, perto do cartão de Wi-Fi, que é a bobina PL16. PL16, como podemos ver aqui, ó, certinho, não pode ter variação, tá? É a voltagem que alimenta a memória, as memórias, ou seja, 1,5 volts que alimenta as memórias. Aqui no caso seria a memória DDR3, tá? Mas tem memória DDR3 também com 1,3 volts. É bom se atentar a isso. Nunca levem em conta essa voltagem que marca aqui no slot, ó. Tá vendo? 1,5 volts. Nem sempre isso aqui está certo. O que está certo é a voltagem da bobina, tá? Olha lá, 1,5. Aqui está correto. Se não tiver se tiver todas essas outras voltagens e não tiver a da memória, o notebook vai ligar, mas não vai gerar imagem. Esse vai ser o defeito, tá? Então a PL16 é a voltagem da memória DDR3. Vamos partir aqui agora para a bobina PL15. Como já sabemos, essa é uma voltagem always, ou seja, ela estará aqui com a placa em standby, sem dar o power ou após o power, tá? A voltagem de 5 volts é always, sempre estará aqui. Temos aqui também a PL14, que é a voltagem de 3,3, que também é always, sempre estará aqui, tá? Então a PL14 é a bobina de 3,3, que sempre estará aqui. Agora passamos para a bobina PL13. A bobina PL13 é uma bobina de 0,45 volts, ou seja, não é nem meio volt, tá? Nem 1 volt, nem meio, é menos de meio volt, 0,45 volt. Essa bobina aqui, a PL13, ela é a bobina do mais VGFX, tá? Mais VGFX. Essa bobina aqui, VGFX, é o que? É a que alimenta o vídeo, o circuito de vídeo do processador, ou seja, a placa de vídeo que está no processador. Tá? O chip de vídeo integrado no processador. Esse notebook aqui usa os processadores Intel mais modernos, né? Eles já têm vídeo integrado no processador. Então, essa pequena voltagem aqui alimenta o vídeo do processador. Que é o vídeo que sai do VGA, HDMI para a tela de LED. Então, pessoal, se na bobina PL13 não tiver essa voltagem, o que vai acontecer? A mesma coisa da bobina da memória. Vai ligar o notebook, mas não vai gerar imagem nenhuma, tá? Então, muita atenção aqui nessas medições, especialmente nessas bobinas. Agora vamos aqui para a bobina PL12. A bobina PL12 temos 1 volt cravado, 1.0, 1 volt cravado. PL12 aqui, a bobina PL12 é a bobina de mais VCC Core, ou seja, a bobina do V-Core. É a bobina que alimenta o processador, uma das principais que alimenta o processador, tá? O que acontece se dermos o power, tiver todas as outras voltagens e não tiver voltagem nessa bobina? Não vai ter imagem, simplesmente isso, tá? Porque o processador não vai funcionar, consequentemente não vai ter imagem. Agora vamos medir a bobina PL11, que está em paralelo com a PL12. Muito cuidado porque está embaixo do dissipador. Temos 1 volt cravado também, porque as duas trabalham em paralelo, tá? Então vamos lá, a bobina PL12 também é o mais VCC Core. A bobina é o segundo canal que alimenta, o principal que alimenta o processador. Também mesma coisa, se não tiver voltagem nela, o notebook, se tiver voltagem nas outras bobinas e não tiver nela, não vai gerar imagem, né? O notebook vai ligar, mas não vai haver imagem nenhuma. Não tem jeito. Aí temos que verificar mais a fundo o circuito do V-Core, tá? Mais para frente, nos próximos módulos, eu vou explicar, quando não tem voltagem aqui, aonde devemos verificar. Bom, pessoal, por enquanto é isso aí. Ficamos aqui com esse módulo, tá? Espero que tenham gostado. Medições básicas, tá, pessoal? Essas aí são as medições básicas, mas de suma importância para começar uma análise
de uma placa-mãe, tá? É isso aí, ficamos por aqui. Até o próximo módulo. Bons estudos a todos aí.